Muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Entendendo a Bíblia, Texto e Contexto. Nós estamos falando sobre a Mesopotâmia, sobre a geografia e o clima da Mesopotâmia antiga, aquela Mesopotâmia que está presente nos textos bíblicos. Nós vamos dar continuidade à nossa primeira unidade e nós vamos continuar falando das cidades importantes da Mesopotâmia, aquelas cidades que vão ter influência na Bíblia, as cidades que vão nos ajudar a entender as histórias bíblicas. Nós temos aqui na nossa tela um mapa da antiga Mesopotâmia, nas suas configurações naquele tempo da Bíblia, no tempo em que as histórias bíblicas se passam. Então nós temos aqui, por exemplo, vemos aqui embaixo no norte desse mapa, ou melhor, aqui no sul do mapa, que o Golfo Pérsico ele está quase aqui chegando na cidade de Ur, diferentemente dos mapas atuais, em que essa região aqui foi preenchida com solo aluvial. Com o passar dos anos, com o passar dos milênios, os rios vieram trazendo aqui das montanhas do norte da Mesopotâmia solo aluvial, é um solo fino que a água consegue retirar, veio trazendo para essa região aqui, a região sul da Mesopotâmia. E essa parte aqui do Golfo Pérsico foi sendo preenchida por esse solo aluvial. E hoje em dia, esses rios, o Tigre e o Eufrates, eles se unem antes de desaguarem no Golfo Pérsico. Mas nesse mapa aqui, como é um mapa antigo, a gente vê que o rio Tigre e o rio Eufrates, como era naquela época bíblica, eles desaguam separadamente no Golfo Pérsico. E nós temos aqui então, nessa configuração antiga, a cidade de Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu, era uma cidade praticamente portuária, o que aumentava muito a sua importância e também vai trazer muita influência a gente ter esse conhecimento quando nós formos estudar a cidade de Ur e nós formos entender a dimensão daquilo que Deus disse a Abraão quando ele falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma região em que eu vou te mostrar. Então, isso vai tomar um novo significado quando a gente entender a importância da cidade de Ur. Então, nesta aula, nós vamos iniciar o estudo de algumas cidades que têm importância para o entendimento da Bíblia. Nós podemos ver algumas aqui no mapa, por exemplo, a cidade de Nínive, que ficava aqui junto ao rio Tigre, ficava próximo ao Grande Zabe, a esse rio aqui tributário do rio Tigre. Nós temos a cidade de Assur, que veio derivar de Assur o nome do Império Assírio, é até mesmo o nome do país Síria. Então nós vemos aqui a cidade de Assur, uma cidade que aparece na Bíblia junto ao rio Tigre, aqui mais próximo do pequeno Zabe. Aqui nós temos o rio Diala, um rio também grande e importante da região. Nós temos a cidade da Babilônia, a cidade acho que é a mais conhecida da antiguidade, a mais renomada, deu nome ao Império Babilônio também. Nós temos a cidade de Ur, que é uma cidade também importante, a cidade de Abraão, a cidade de Mari, que ficava na rota do deserto. Alguns beduínos, pessoas que tinham muito conhecimento dessa região desértica, conseguiam fazer aqui um atalho passando por essa região deserta do deserto da Arábia até chegar em Mari. Nós temos aqui a cidade de Carquemes, a cidade importante porque ela dava acesso à Mesopotâmia. Inclusive houveram batalhas entre até os faraós do Egito, eles subiam, passavam por Israel, subiam aqui em cima para lutar contra os sírios, para ter controle de Carquemes, porque era uma cidade que dava acesso a toda a Mesopotâmia. Então, são cidades essas que ficavam nas rotas comerciais. As caravanas com seus produtos, elas procuravam cidades que ficavam
né, próximo aos rios, porque essas cidades poderiam oferecer infraestrutura. Elas favoreciam aí a passagem das caravanas que levavam os produtos que a Mesopotâmia precisava e até mesmo iam até o Irã. Nós temos aqui a cidade de Suzã, que depois veio ser uma capital do Império Medo-Persa, lá no livro de Daniel, no livro de Esther. Então são cidades importantes. Mas hoje nós vamos falar sobre a cidade de Acade. É uma cidade que foi fundada por povos semitas, a cidade de Acade. Então, um personagem muito famoso da antiga Acádia é o rei Sargão. Isso aí por volta de 2300 a.C. Esse rei semita, Sargão, conquistou o sul da Mesopotâmia, onde estavam os sumérios, a região da Suméria. E ele fez da cidade de Acade a sua capital, construiu seu palácio e templos aos deuses, né, dos acádios, que são a deusa Estar e o deus Zababa. Então, a cidade de Acádia, ela aparece ali no livro de Gênesis, no capítulo 10, versículo 10, que diz: E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então, esse versículo bíblico, ele está falando de Nimrod. Nimrod, aquele que é chamado de poderoso caçador. Então, os estudiosos do Antigo Testamento, junto com os historiadores, eles acreditam que esse Nimrod bíblico é esse personagem da história chamado de Sargão. A cidade de Acade, ela é uma cidade que foi fundada por semitas. Então, é uma cidade que foi fundada por povos semitas. Então, a língua acadiana é uma língua semita. Então, como eu disse anteriormente, Sargão ele vai ali construir templos à deusa Estar, uma boa visão de como seria esse reino da antiga Acádia. Nós vemos aqui construções gigantescas, monumentais. Nós vemos aqui uma espécie de zigurate, como se fosse uma pirâmide em degraus, e em cima tem aqui um santuário específico, um santuário que fica sempre no topo desses zigurates. Então Sargão ele construiu templos a essa deusa Estar. Então, por que é importante a gente conhecer essa cidade de Acade para os estudos bíblicos, para que a gente entenda melhor a Bíblia? Bom, Estar é uma deusa. Nós temos aqui uma ilustração que mostra uma estátua que foi encontrada dessa deusa aqui na região da Mesopotâmia. Então, Estar, ela a princípio era uma deusa acadiana, mas como depois a Assíria conquistou essa região e a Assíria dominou o antigo Oriente Médio, o mundo bíblico, por 700 anos, e logo depois a Babilônia conquistou a Assíria e passou a reinar nessa região também. Então é importante a gente entender que a Assíria ela absorveu dos acadianos a cultura e a religião deles. Então a Assíria ela vai passar também a adorar a deusa Estar. E posteriormente a Babilônia ela também vai absorver novamente essa cultura da Assíria e vai dedicar também os seus templos, portões inclusive, a essa deusa Estar. Qual a importância da gente compreender, a gente estudar essa deusa Estar?
Porque essa deusa, né, essa cultura de adoração a ela, ela se espalhou por todo o mundo bíblico e foi algo que deu muito trabalho para os profetas do povo de Deus. Essa adoração a essa deusa é algo que durou muito mais do que a gente imagina. Então, Estar, ela era uma deusa que era protetora da prostituição sagrada, por exemplo. Então, nos seus templos, as mulheres, por exemplo, da região da Acádia, elas iam para os seus templos e lá elas praticavam prostituição. Elas se prostituíam com os homens, né? Os homens pagavam a elas para ter relações, né, sexuais com essas sacerdotisas, com essas prostitutas de Estar, e esse dinheiro ele era depositado lá no templo de Estar, né? Sustentava o templo e o culto a essa deusa. Então, como a Babilônia ela absorveu essa cultura da Assíria, absorveu esses deuses, então eles continuaram, né, no reino babilônio a edificar templos a essa deusa. E o costume era o mesmo, de ter essas prostitutas, fazendo parte do culto nesse templo. Então, o historiador Heródoto, que é considerado aí o pai da história, o primeiro historiador, né, de forma oficial, ele que entrou na Babilônia, ele que presenciou, que é uma testemunha ocular da grandeza da Babilônia. Ele viveu ali por volta de 490 a 425 a.C. Ele testemunhou que esse era um dos costumes mais horrendos que ele encontrou na Babilônia, de ter essas prostitutas sagradas no templo de Estar. Então, o culto a essa deusa era um culto que era dedicado, né, à fertilidade. A adoração a ela era a adoração à deusa da fertilidade. E a adoração à deusa da fertilidade envolvia, né, prostituição mesmo, envolvia orgias, né, relações de forma desregulada, né, algo que Deus sempre condenou desde o início na sua palavra. Então, essa deusa ela tinha as suas sacerdotisas, né? Porém, os homens também podiam ser sacerdotes de Estar. E como é que era isso? Os homens, né, quando eles assumiam essa posição de sacerdotes de Estar, eles tinham que se afeminar. Então eles ficavam afeminados, eles se vestiam como mulheres, né? Tinha todo o traje de mulher. Inclusive alguns chegavam ao extremo, né, de cortar os seus testículos, né, para poder ficar ainda mais afeminados, para poder se dedicar melhor ao culto a essa deusa, a essa idolatria. E a deusa Estar, ela não ficou conhecida somente com esse nome. Então, como foram vários reinos que se sucederam ali, os acadianos, os babilônios, depois os assírios, depois os babilônios de novo, depois foram os gregos que vieram dominar a região, e depois foram os romanos. Então, essa deusa ela se espalhou pela região, por exemplo, no Líbano, que era a antiga Fenícia, ela ficou conhecida como Azerá. Vemos que os gregos chamavam essa deusa de Afrodite. Os filisteus e os amorreus, né, naquela região ali de Canaã, antes de Israel passar a habitar naquela região, eles a adoravam e eles chamavam essa deusa de Astarote. Então, se a gente vê essa divindade acadiana,
durante vários milênios, o culto a ela foi se modificando apenas nos nomes que eles davam a essa estátua, a esse ídolo. Até mesmo dentro do próprio reino do povo de Deus, já estabelecido, com o seu templo construído em Jerusalém, com seus escribas ensinando, com seus sacerdotes, tudo funcionando, mesmo assim, foi algo muito difícil, né, o povo de Israel se libertar dessa idolatria. Por quê? Porque todos os povos da região adoravam a essa deusa. Esses povos, né, como eu disse anteriormente, eles dominaram o mundo bíblico durante milênios, né? Então essa deusa ela ficou conhecida em toda a região bíblica. E como, né, a adoração a ela envolvia práticas sexuais desregradas, então os povos achavam isso muito atrativo, porque era uma deusa que não exigia um comportamento moral do ser humano. Não, qualquer comportamento libidinoso era aceito, né? E era visto com bons olhos, né? Porque ela era a deusa da fertilidade. Ela chegou a ser conhecida, né, por causa dessa adoração à fertilidade, como uma deusa mãe. Então a gente vê ali em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 4 e 5, que até mesmo Salomão, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, com a experiência que ele teve com Deus, ele se deixou levar por suas mulheres, né, as esposas que ele tomou ali de outros reinos. Ele acabou cedendo e acabou adorando a essa deusa que vinha lá da cultura acadiana, né, uma região lá da Mesopotâmia. Então a gente lê aqui, ó, que porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e no seu coração e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Então aqui nós vemos Astarote, aparecendo esse nome, aqui em 1 Reis, capítulo 11. A gente vê aqui, ó, Astarote era nada mais, nada menos do que um dos nomes da deusa Ishtar, a deusa Mesopotâmia, a deusa lá da civilização acadiana. Então a gente vê que Nimrod, né, ele quando fez esse templo a Ishtar, Nimrod, que é Sargão, né, que os historiadores chamam de Sargão, Nimrod seria aquele que dominou aquela região e tentou construir a Torre de Babel. Então a gente vê que essa construção da Torre de Babel, a construção ali desse templo a Ishtar na antiguidade, ele não está isolado ali no Gênesis, não. A Bíblia ela tem ligações, né? Ela vai se ligando, uma história ligada à outra. Então a gente vê a repercussão dessa história até lá, né, já com Salomão. E a gente vê que além de Salomão, a adoração dessa deusa ela vai seguir como se fosse uma praga que perseguiu o povo de Deus, né? Foi por causa da adoração a esses deuses, né, de outros povos, no caso aqui de Salomão, o que Deus fez? Deus o puniu. Como? Ele jurou que ia rasgar o reino da mão de Salomão. Ele não fez isso imediatamente, ele próprio Deus fala que é por amor de Davi. Mas quando o filho de Salomão assume Roboão, o que acontece? O reino é dividido em dois. Uma das piores tragédias que poderia acontecer, aconteceu. Roboão, filho de Salomão, vai ficar governando somente 2 tribos, a de Judá e Benjamim, no sul, e as outras 10 tribos do norte vão estar sob o comando de Jeroboão, servo de Salomão.
Então Jeroboão ele vai conduzir as tribos do norte, que ficou conhecido como Reino de Israel, né? E ele vai conduzir essas tribos à idolatria cada vez pior. E o que acontece é que nessa época o reino assírio está ativo, né? Na época que esses reinos se dividem, a Assíria está ali em plena atividade. E a Assíria vem, conquista o reino do norte, leva o reino do norte cativo para a Síria, e essas tribos são perdidas, né? Essas tribos elas vão ser assimiladas entre as outras nações. Vai haver ali casamentos e miscigenação, né, desses judeus, né, desses israelitas com essas tribos com esses povos da Assíria, de forma que quando alguns deles, eu acredito, né, a história ela mostra isso, que alguns conseguem voltar, ou aqueles que não foram levados para a Assíria, que sempre fica, né, um remanescentezinho, mas mesmo assim, né, eles trouxeram outros povos lá da Assíria para habitar no norte, né, da terra de Israel. E ali continuou a haver a miscigenação, né, a mistura das tribos do norte com o povo assírio. Então, dessa miscigenação, ficou um povo ali com uma identidade um pouco misturada, né? Uma identidade mista, que na época de Jesus era reconhecido pelas tribos do sul, porque as tribos do sul também foram cativas, só que elas foram levadas para a Babilônia e retornaram da Babilônia para a região de Judá, no sul. Porém, esse povo do norte, né, de Israel, que ficou miscigenado, já não era mais reconhecido pelos judeus do sul como sendo parte do reino israelita antigo. Então, esse povo habitava ali na região de Samaria, e eles ficaram conhecidos na época de Jesus como os samaritanos. Então, daí que surgem, né, essa divisão entre judeus e samaritanos, e eles tinham essa rivalidade devido à história, né, ao que havia acontecido, tanto por causa da divisão do reino depois de Salomão, como por causa também do exílio, né, assírio e da miscigenação das tribos do norte com os povos assírios. Então isso aí aconteceu muito por causa dessa deusa Astarote, que é Ishtar da Acádia, lá com Sargão, com Nimrod, que Salomão acaba adorando ali na sua velhice. Então a gente vê essa idolatria, essa adoração a deusa Ishtar, acontecendo muito no Reino do Norte, né? O Reino de Israel. Ali, depois dessa separação, com Jeroboão governando as 10 tribos do norte, e depois vai assumir um rei que a gente conhece, ele é chamado de Acabe. Então, Acabe, junto com a Jezabel, era uma sacerdotisa fenícia, né? A Fenícia, né, é o Líbano hoje em dia. Então, Jezabel, ela era da Fenícia. E ela se casou, né, com Acabe, rei de Israel. Na verdade, aí houve um casamento político, né, para unir essas duas nações, a Fenícia e o Reino do Norte, o Reino de Israel. Então, Jezabel, ela era uma sacerdotisa de quem? De Azerá. Então, Azerá é Estar, né, a deusa acadiana, que na Fenícia ela recebia o nome de Azerá. Era essa mesma deusa, a deusa da fertilidade, a deusa mãe. Então era a deusa da guerra e do amor. Aquela deusa que os gregos chamavam de Afrodite. Então no culto a essa deusa, como eu disse anteriormente, tinha o elemento da sexualidade desregrada, né? Haviam verdadeiras orgias. Então essa adoração, além da idolatria praticada por adorar uma imagem, um ídolo, ainda havia a prostituição, né? Haviam as sacerdotisas que eram prostitutas sagradas. E os seus sacerdotes, eles eram afeminados, se vestiam como mulheres. Então, esse desafio de Elias no Monte Carmelo
mostra o que estava acontecendo naquele momento no reino de Israel, no reino do norte, nas 10 tribos do norte. Então é nesse contexto que Elias sobe o Monte Carmelo, ele convoca o povo para um desafio contra os profetas de Baal e de Azerá. Então ele diz ali em 1 Reis, capítulo 18, 19, ele fala: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel. Então quem era o Israel daquela época? Eram as 10 tribos do norte, enquanto que Judá, o reino de Judá, né, eram 2 tribos que estavam ao sul, Judá e Benjamim. Então vamos ler novamente. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então esses profetas, né, na antiguidade, os governos, né, os reis, tinham que sustentar esses profetas. Então, por isso que ele diz que comem da mesa de Jezabel, porque Jezabel era a rainha, né, do antigo reino de Israel, do reino do norte, porque se casou com Acabe, rei de Israel na época. Então Elias ele chama esses sacerdotes para um desafio, né, depois de aí quase 4 anos de seca, né, aquele episódio que ele fala que sobre a palavra dele não iria chover. Então ele convoca ali esse povo para o desafio, e ali Deus responde com fogo a oração de Elias e não a oração desses profetas de Baal e de Azerá. Então, só para a gente ter essa noção do que estava acontecendo, a adoração a Deus, a Azerá, é a mesma adoração que se fazia a essa deusa Ishtar, que tem a sua origem lá na cidade de Acade. Então essas sacerdotisas, né, havia essa prostituição sagrada nos templos de Ishtar, de Azerá, de Astarote, né, de Afrodite, seja qual for o nome, né, esses nomes apenas mudam de acordo com a geografia, né, de acordo com os povos que adoram a esse mesmo ídolo. Então Deus ele deixou bem claro, ele fez um contraponto bem antes, né, do povo se estabelecer realmente como nação na terra de Israel, ele já prevendo isso, porque a civilização acadiana, depois a Síria, a Babilônia, e eles como dominaram toda aquela região bíblica, até chegaram, a Síria chegou a dominar até o Egito, e como o povo ele estava saindo do Egito para se estabelecer na terra de Israel, que era a terra prometida, então Deus já traz ali em Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 18, uma observação, né, uma ordem para que o povo dele, o povo de Deus, não caísse nesse mesmo erro que as outras nações que Deus iria tirar daquela terra. Deus estava expulsando ali os filisteus, os amorreus, os jebuseus. Então, ele fala de uma série de nações que vinham cometendo esse ato horrível de adoração a esses ídolos, de prostituição e até mesmo de sacrifício de crianças a essa deusa. Então ele diz lá, ó, não trarás o salário da prostituta, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Então essa coisa da prostituição sagrada, ela não existe, né? É uma coisa errada. Aqueles povos praticavam isso, mas Deus ele diz que isso aí é abominação. Então, o povo de Israel, durante muito tempo, seguiu a esses deuses, seguiu a Ishtar, seguiu a Astarote, seguiu a Azerá. Ele se contaminou com essa adoração idólatra, né? Com essa contaminação, com essa prostituição.
E isso aí não ficou somente nesses tempos não, do Antigo Testamento não. No Novo Testamento, nós encontramos a adoração a essa deusa acadiana de 2300 a.C. Olha só, né? Que coisa. Lá na cidade de Corinto, lá na Grécia, Corinto é na Grécia. Então os gregos chamavam essa deusa Estar de Afrodite. E existiam os templos de Afrodite, e tinha lá também essas prostitutas sagradas no templo de Corinto. Então, há até aí uma recomendação, né, do apóstolo Paulo, que estava pregando aos coríntios. Então, ali na cidade de Corinto, muitos desses gentios, né, que viviam essas vidas dissolutas vieram a ter ao conhecimento de Jesus. E Paulo então vai mostrar para eles que a partir desse conhecimento de Cristo, a vida deles também tinha que mudar. Deveria haver uma mudança, né? Eles não poderiam mais continuar essas práticas, né, idólatras, né, e imorais, que para os gregos naquele momento era muito comum, era uma coisa corriqueira. Né? É como a pessoa hoje ela vai à igreja, ela encontra ali esse ambiente cristão, né, que tem moralidade, onde é pregada a moralidade. Porém, naquela época, os gregos, né, na cidade de Corinto, era a igreja deles. Eles iam ao templo de Estar, que era Afrodite, e era uma coisa comum haver essa prostituição dessas prostitutas sagradas. Era uma coisa aceitável, era uma coisa normal para eles naquela época. Então Paulo ele vai ser ali incisivo, ele vai ensinar que essa prática era abominável, uma prática errada, que eles deveriam abandonar isso. Então ele diz ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, ele fala: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Então Paulo está se dirigindo a esse costume, né, dos gregos com essas prostitutas sagradas. A gente tem aqui uma ilustração que mostra aqui uma prostituta sagrada do templo de Afrodite no templo de Corinto, da cidade de Corinto. Então você repare que essas prostitutas elas tinham cabelo curto, era um cabelo curtinho. Então, na época, no costume, né, na cultura grega daquela época, em Corinto, as mulheres normais, que não eram prostitutas, elas tinham o seu cabelo comprido. Porém, as sacerdotisas, as prostitutas sagradas, tinham o seu cabelo cortado curto. Então era uma identificação visual. Só de você olhar uma mulher ali em Corinto, você sabia se ela era uma mulher de família, uma mulher normal, ou se ela era uma sacerdotisa de Afrodite, que era uma prostituta sagrada no templo de Corinto. Então essa diferenciação ela era feita de forma visual pelo corte do cabelo. Então por isso que há essa discussão, né, há essa recomendação também ali do apóstolo Paulo, dizendo, né, que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo. Então fica aí essa discussão. Eu não quero aqui formar, né, nenhuma doutrina, né, sobre isso. Eu quero apenas informar. O objetivo do nosso curso é apenas trazer informações para que os nossos alunos tenham conhecimento do que estava ocorrendo naquele momento nas histórias bíblicas, para que vocês mesmos possam fazer as suas interpretações. Mas o que nós podemos afirmar é que naquele momento, naquela cultura, né, a mulher de cabelo curto ela era vista, era identificada como uma prostituta sagrada dessa deusa Ishtar, que na Grécia recebia o nome de Afrodite, e a mulher comum, a mulher de família, ela possuía os seus cabelos compridos.
Uma outra cidade que vale a pena a gente abordar nessa aula é a cidade de Assur. Nós vemos aqui junto ao rio Tigre, próximo aqui, mais ou menos entre o grande Zabe e o pequeno Zabe, esses dois rios tributários do Tigre, a gente vê esse pontinho aqui que é a cidade de Assur, onde ela estava localizada. Então, Assur foi desse nome, né, do deus Assur, que surgiu a palavra Assíria e a palavra Síria. Então, esses dois nomes, Assíria e Síria, elas vão aí ecoar, elas têm a sua origem nesse nome do deus Assur, o deus dessa cidade. Então, Assur vai aparecer no texto bíblico, ali também em Gênesis, no capítulo 10, versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Então, Assur era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Então a gente vê aqui que essa cidade, né, ela vem aí bem no início da Bíblia, bem no início da humanidade. Então, Assur, essa cidade estava localizada no caminho que as caravanas com comércio também vinham do Levante. Então, o Levante é uma faixa de terra aqui perto do mar Mediterrâneo, que ele pega aqui assim, ó, da região próxima ao Egito, e vem aqui bordeando o deserto da Arábia Saudita, até chegar aqui na Síria. Então aqui nós temos em cima no norte o Líbano, e mais para o sul nós temos a terra de Israel. Então as caravanas que vinham dessa região vinham lá do Egito, passavam pelo Levante, que é Israel e Líbano, passavam pela Síria, passavam em Carquemes, e eles vinham aqui costeando, bordeando os rios. E a cidade de Assur também estava numa dessas rotas, né? Estava numa dessas rotas que vinham dessa região, entravam na Mesopotâmia e iam até o Irã, até ali a região da Pérsia. Então a cidade de Assur, ela prosperou muito devido à sua localização. Então as caravanas passavam por Assur e ali trazia comerciantes, trazia produtos, né? Assur poderia cobrar impostos. Então isso foi enriquecendo a cidade de Assur. E lá no segundo milênio antes de Cristo, Assur prosperou tanto que ela veio a se tornar a primeira capital do Império Assírio. Então Assur, né, assume essa posição de liderança entre os assírios e ela vai passar a ser a capital desse império gigantesco que chegou a dominar até o Egito. Mesmo depois, quando a capital política da Assíria saiu de Assur e foi passar para Nínive, e aí a Bíblia chama Nínive nessa época de a grande cidade, ali com o profeta Jonas, mesmo assim, a cidade de Assur continuou sendo a capital religiosa da Assíria. Então, nos templos mais antigos, né, nas ruínas mais antigas da cidade de Assur, foram encontrados ali templos, né, dedicados à deusa Estar. E entre essas ruínas, no templo de Estar, foram encontradas uma escultura de uma mulher nua e também outras várias formas, né, várias figuras ali, essas figuras que continham um tipo de imagem erótica, né? Então a gente vê como essas cidades elas se dedicavam à idolatria e também aí à imoralidade. Então essa construção de Sargão lá em 2300 a.C., na cidade de Akkad, Sargão sendo identificado como Nimrod, que tentou edificar a Torre de Babel, uma torre que o topo deveria tocar os céus, né? Essa construção também desses templos a essa deusa Estar,
a gente vê que se espalhou por toda essa região. Até Assur também adorava essa deusa, né? Tinha essa idolatria e essa imoralidade. Então, uma das características, né, herdadas de Akkad, e eu acredito também que é da Torre de Babel, são esses templos, né, grandiosos, esses zigurates, em que eles eram parecidos com pirâmides. Era uma pirâmide como se houvessem degraus, né? Cada nível parece com degraus até chegar no topo, né, o nível mais alto desses zigurates. Então a gente vê que esses zigurates, esse topo, né, esse santuário aqui no topo do zigurate, a gente vê até pelas ilustrações, nas descrições históricas, esses topos aqui são realmente de cor azul. Eles pintavam esse topo de azul. Esses topos aqui, os antigos, né, da Babilônia, da Assíria, esses antigos reinos mesopotâmicos, esses povos acreditavam que isso era para facilitar a descida, né, dos deuses nesse topo, nos deuses deles. Então eles desciam aqui nesse topo, os deuses, para se encontrar com os seus sacerdotes ou sacerdotisas nessa região aqui, que é nesse topo, que é a parte mais sagrada do templo. Aqui seria o santuário para eles do templo. Então ali era a casa da divindade, seria essa região aqui no topo desses zigurates. E eles eram pintados de azul também por causa do céu. Como essa região é uma região de pouca chuva, depende aqui das águas dos rios, né, na Mesopotâmia, então esse céu ele ficava a maior parte do ano totalmente limpo, azul. Então quando a pessoa aqui, ó, de baixo passava e olhava para esse topo, então ele viu o azul do topo, né, do santuário se confundindo com o azul do céu. Então dava essa impressão, né, daquilo que Nimrod, daquilo que Sargão buscava desde o princípio lá do Gênesis, que era fazer uma torre cujo topo tocasse os céus, para poder ali invadir, né, profanar o espaço divino, que eles acreditavam que a divindade habitava nesse céu físico, né? Eles não tinham a compreensão do Deus de Abraão, um Deus que está além do físico, além da geografia física. Um outro fator que vale a pena a gente citar dessas cidades mesopotâmicas, da cidade de Assur principalmente, são esses achados arqueológicos aqui de uma espécie de touro com asas e a cabeça do rei, né? Então é uma forma deles mostrarem aqui o poder deles, né, dos reis. Eles gostavam, né, de se fazer deuses ou semideuses, né? Então eles faziam aqui uma figura, né, mandavam isso aqui, foi encontrado nas paredes, nas ruínas, né, da cidade de Assur, vários desses touros alados, né, parece também um leão, não sei, mas são a mistura de animais com seres humanos. Os egípcios gostavam de fazer o contrário, né? Eles faziam corpo de ser humano com a cabeça de algum animal, né? Tinha corpo de ser humano com a cabeça de um chacal, por exemplo. Então era uma forma deles aí quererem mostrar, né, para as pessoas que adentravam os seus palácios ou que passavam pelas cidades, o seu poderio. Então eles mostravam o seu poder, né, mostravam que eles eram deuses também, ou semideuses, através dessas figuras que eles mandavam construir. Foram encontrados também, nas bases desses zigurates e desses palácios, túmulos, né, sarcófagos desses reis, dessas cidades. Por exemplo, em Assur foram encontrados esses sarcófagos, né, com vários reis, né, apesar da capital ter se movido para outras cidades durante o tempo, a capital do reino da Assíria, porém os reis escolhiam, né, a cidade de Assur
para que ali fosse feito o seu enterro. Então eles preparavam sarcófagos, e nesses sarcófagos, nas bases dos seus palácios, eles eram enterrados com os seus tesouros. Algo que também lembra lá no Egito, né? O Vale dos Reis, onde os reis também do Egito, os faraós, eram enterrados juntamente com os seus tesouros. Então a gente vê que esse domínio da Assíria, que dominou até o Egito, levou muito dos costumes assírios, né? Houve um grande compartilhamento, acho, absorção de culturas ali no mundo antigo.